Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Hoje, melhor ano. Hoje é a nossa primeira reunião, primeira graça. Vamos falar hoje pela primeira vez esse ano a respeito do Evangelho da Graça, mas recebo que iremos falar muitas vezes, porque o Evangelho, a graça de Deus, é o poder de Deus para a nossa salvação. O Evangelho da nossa salvação, o Evangelho da Graça, um pacto eterno que foi estipulado por Deus, foi criado por Deus, foi pensado por Deus desde antes da fundação do mundo, para sempre, e nos alcançou nesses últimos dias pelo decreto de Deus, não é isso? Deus quis assim, Deus fez assim, e Ele não deve satisfação do que faz para ninguém, abençoado. Se você hoje entende, se você hoje conhece, se você hoje é um filho, exatamente porque o próprio Deus quis assim. Seja bem-vindo aí a essa reunião, seja bem-vindo a essa ministração. Recebo que o que você vai ouvir vai fazer muito bem à sua mente, ao seu modo de viver e, por consequência, vai te trazer bons frutos, que você fique bem, que clareie a sua mente. Já declaro que você já está com os olhos iluminados por Deus mesmo para entender. Muito obrigado a você que já está aí nos acompanhando. Já temos aqui alguns abençoados que estão ao vivo, como nós falamos sempre, somente por causa do Evangelho, abençoados, que você nos dá atenção, que você nos dá ouvido. Receba que tudo está bem na sua vida. Aos abençoados que falam o Evangelho da Graça. Ontem estava ouvindo o abençoado que eu amo muito, o abençoado Orlando Alves, vem falando de um tema excelente. Recomendo que você procure Orlando Alves aí no seu Facebook e ouça o tema que ele ministrou ontem, que vai ser de grande valia para a sua vida e vai te trazer um grande entendimento. Haja visto que hoje em dia nós estamos vivendo uns dias daquele que disse o apóstolo Paulo que são muitos faladores vãos, principalmente aqueles que são da circuncisão e alguns da circuncisão disfarçada, não é isso? Porque, abençoado, o Evangelho é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante na nossa vida. Isso aqui é o amor de Deus. Graça é o amor de Deus. E o amor de Deus, abençoados, é para sempre. Nunca vai sair da sua vida. Olha, eu tenho isso em minha mente. Se esse amor, se essa graça sai da minha vida por um segundo, adeus, não sobra nada, não sobra nem para fazer o enterro, né? Como dizem uns amigos meus, não vai sobrar nem para fazer o enterro. Se o Evangelho da Graça, se o amor de Deus, que é a graça de Deus, sair por um segundo aí da nossa mente. Peço a você que nos ajude aí compartilhando a mensagem, que é importante que outros também ouçam, não é isso? Porque ouvindo que Deus vai iluminar os olhos e vai entender, não é isso? E também, se for possível, você se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Bom, então vamos aqui tratar de um assunto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Isso, para mim, eu me sinto honrado quando vejo aqui o nome dos abençoados passando aqui na telinha. Fulano, olha, abençoados assim, são anjos de um quilate assim, excelente, como a abençoada Vanilda Lima, que está aqui nos assistindo. Olha, eu me sinto assim, honrado. Para mim é uma honra muito grande ter a companhia desses abençoados. Então, abençoados, vamos aqui tratar desse assunto bem importante, que é entregues a Satanás. Esse é o tema que Deus compartilhou aqui, Deus colocou aqui na nossa mente. Não que eu tenha criado nada, Deus não me revelou nada, mas está escrito que no Evangelho, através do Evangelho da Graça, Deus iluminou meus olhos. É sobre isso que nós vamos falar. Entregues a Satanás. Uma expressão bem usada aí na religião, mais uma vez, a religião, não é isso? Usada erradamente pela religião, que quando se fala de Satanás na religião, se fala logo em diabo, que a pessoa foi o diabo que levou, entregou para Satanás e vai levar lá para o inferno. Olha, vamos ver se realmente é isso que acontece. Se é isso que o Evangelho diz, se é isso, se o apóstolo Paulo que recebeu a revelação, se é isso que ele está falando, não é isso? Uma expressão também usada por Jesus de Nazaré. Jesus também usou essa expressão, Satanás, e o apóstolo Paulo também usou essa expressão. Então vamos ler aqui. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, papel, caneta e anotasse aí o que nós estamos falando, porque é importante, abençoado, é importante que você confira
não fique só no que eu estou falando, não, porque você pode ser enganado. Eu fui enganado por mais de 30 anos, porque apenas ouvia lá que o pastor falava e balançava a cabeça assim com uma vaquinha de presépio e fui enganado por 35 anos. Levou meu dinheiro, me levou para batizar nas águas, fazia jejum, subia a monte, essas coisas todas, porque não conferia as coisas que estão escritas no Evangelho. Apenas só ouvia o que ele falava, fui enganado. Então eu peço a você que pegue a sua Bíblia, confira, anote, e se estiver de acordo com o Evangelho da Graça, por favor, compartilhe a mensagem. Então vamos tratar aqui, 1 Timóteo, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, 2 versos que nós vamos começar aqui lendo. Depois vamos ler outros, mas primeiro esses dois. Timóteo 1, versículo 19 e o versículo 20. Diz assim, ó, conservando a fé. Olha como é que o apóstolo Paulo começou. Conservando a fé. Porque conservar, veja o que é conservar. Eu procurei no dicionário, não é isso? Conservar é não permitir a entrada de uma outra substância. Quando você conserva alguma coisa, ainda mais o desenlatado, não é isso? Quando está ali fechadinho, você não permite que entre nem o ar, aquele produto ali está conservado. Mas se entrou mais outra substância, então a conserva se acaba. O apóstolo Paulo diz assim, ó, conservando a fé. O que é fé? A fé aqui é entendimento, é o conhecimento do Evangelho da Graça. A fé aqui, a gente está falando aqui de fé, dom. O fé aqui é um dom, isso está imputado no nosso espírito e não sai de jeito nenhum, abençoado. Agora, o conhecimento que te leva a essa fé é que você tem que conservar, tem que ter o Evangelho de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. E diz mais, e a boa consciência, conservar a fé, olha só, não pode deixar que a fé se misture. A fé e a boa consciência. E o que é uma boa consciência? Com certeza é uma mente segundo o Evangelho. Quando você tem a sua mente presa aqui, presa entre aspas, não é isso? Conhecendo o Evangelho da Graça de Deus, com certeza você vai ter uma mente sem pecado, você vai ter uma mente que não tem inferno, você vai ter uma mente que não vai se perder, sabe que não pode se perder, você entende perfeitamente na sua consciência. Passe o que passe, aconteça o que aconteça. Quando você sair desse corpo, você vai voltar para o seu Pai. Essa é uma consciência, é uma boa consciência. Uma boa consciência com Cristo. Porque o Evangelho diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz que nós, os filhos, olha bem, os filhos, temos a mente de Cristo, uma boa consciência. E diz mais o apóstolo Paulo, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual foi rejeitada a fé e a boa consciência, alguns, olha como agora o negócio começa a se complicar. Alguns, não muitos, alguns, naufragaram na fé. Naufragaram na fé, ou seja, se perderam no conhecimento. Isso, olha, pessoal, isso é uma coisa assim, muito triste quando alguém se perde nesse conhecimento, quando alguém troca predestinação por presciência, deixa a limpa consciência e se vê em pecado. Isso é uma coisa muito triste. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que o conhecimento estava oculto e foi revelado à igreja, a nós, aos filhos de Deus, não é isso? E somente, abençoados, olha, isso aqui é de uma importância muito grande. Somente a graça de Deus, somente o Evangelho da Graça pode te dar uma boa consciência. Se você for procurar uma boa consciência, um bom entendimento lá nos livros históricos, lá no Apocalipse, lá nos profetas, olha, você pode até encontrar alguma coisa boa, mas uma consciência limpa, uma consciência tranquila, de acordo com a nossa posição em Cristo Jesus, somente as 14 cartas do apóstolo Paulo. Não existe uma outra maneira de você ter uma boa consciência, uma consciência tranquila, quanto a você mesmo, só com o Evangelho da Graça de Deus. E no verso 20, veja só o verso 20, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo aqui ele começa a citar alguns nomes de abençoados que naufragaram na fé. E entre esses que se perderam estão Himeneu e Alexandre. Isso foi o apóstolo Paulo que ele tinha autoridade para isso, dada por Deus. Nós não nos atrevemos aqui a tratar com nomes de pessoas, não é isso? Mas falamos aqui a verdade do Evangelho. Porque
Porque uma coisa que eu aprendi, veja bem, uma coisa que eu aprendi bem lá no comecinho, quando entendi o Evangelho da Graça de Deus, um dos primeiros que começaram a falar que eu ouvi, que quem prega o Evangelho da Graça e está convicto, está certo, está com uma boa consciência, não vai atacar ninguém quanto ao Evangelho, não vai nem se defender. Porque o próprio Espírito da Graça, o próprio Deus, o próprio Evangelho que vai tratar disso, abençoado. Ninguém pode nada contra a verdade. Jesus de Nazaré falou que quando vier o Espírito da verdade, é esse Espírito que vai tratar com essas pessoas. Ah, mas é que ele está falando... Não, nós vamos falar que ele está errado, mas maltratar o nosso irmão? Não vamos não. Deixa o abençoado lá, ele está falando aquelas coisas. Vamos mostrar o que está escrito aqui no Evangelho. O Espírito da Graça, essa cobertura que existe, porque é o poder de Deus, nós não estamos tratando aqui com o poder do Estado, nós não estamos tratando aqui com o poder do nosso querido presidente aqui do Brasil, o Bolsonaro, não, de maneira nenhuma. Nós estamos tratando com o poder de Deus. E o Evangelho é bem claro, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Se você está fazendo gracinhas aí com o poder de Deus, com certeza você vai sofrer as consequências, porque nós já estamos nessa palavra, ouvindo essa palavra, mas quase uns 20, quase 30 anos, 25 anos que nós ouvimos pela primeira vez que eu sou um abençoado, primeira vez. E de lá para cá, todos sem exceção, que brincaram com esse poder, abençoados, foram corrigidos pelo nosso Pai. E a correção do nosso Pai, você sabe, ele corrige mesmo. Então, no verso 20, o apóstolo Paulo fala aqui de Himeneu e Alexandre, os quais que naufragaram na fé e se perderam, não conservaram a fé nem a boa consciência, esses dois abençoados, Himeneu e Alexandre. Então, o que fez o apóstolo Paulo em relação a esses dois abençoados, Himeneu e Alexandre, que não conservaram aí a boa consciência, se desviaram, não conservaram a fé? Qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Excluiu os dois abençoados, mandou os dois lá para o quinto dos infernos, falou, some daqui, não me apareça mais aqui. Colocou os abençoados no banco lá da humilhação, expôs os abençoados lá no WhatsApp, como eu já vi aqui algumas vezes. Não, abençoado. O que ele fez? Entregou a Satanás. Os entregou a Satanás. Himeneu e Alexandre. O apóstolo Paulo fez isso. Para quê? Qual foi a intenção de Paulo? Por que Paulo entregou esses dois a Satanás? Por qual motivo? Ele diz aqui, ó, para que aprendam a não blasfemar. Essa foi a razão do apóstolo Paulo ter entregue esses dois a Satanás. Não foi para perder a salvação, não foi para Deus riscar o nome deles do livro da vida, não para ir para o inferno, não foi essa a intenção do apóstolo Paulo. Paulo entregou esses dois a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Orientações aqui do apóstolo Paulo para Timóteo, que serve para nós hoje, nos nossos dias. O apóstolo Paulo trouxe essa orientação para Timóteo, que serve muito bem para nós, para que aprendam a não blasfemar. E olha só, a coisa que eu tenho certeza que você já viu, uma das primeiras atitudes, dos primeiros procedimentos de quem naufraga na fé, qual é? É blasfemar contra o Evangelho da Graça de Deus. Todo aquele que naufraga na fé, primeira coisa que o abençoado faz, blasfema contra o Evangelho da Graça de Deus. Olha o Gálatas capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó, Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos, assim estão os abençoados, na insensatez, que, tendo começado pelo Espírito, começado pela graça, começado pela verdade, começado pelo Evangelho, acabeis agora pela carne? Trocaram o Evangelho da Graça pela lei de Moisés, trocaram o Evangelho da Graça por outras coisas, mudaram. Olha, deixa de ser predestinado. O abençoado, quando naufraga na fé e blasfema contra a graça de Deus, primeira coisa que acontece, olha, não, essa história aqui de predestinado, não, ó, abençoado nem pensar. Porque nós aqui sempre falamos abençoados com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, diz que da mesma maneira que Deus nos abençoou, também nos predestinou. Já que eu não sou predestinado, então também eu não sou abençoado, porque o Evangelho diz que é do mesmo modo, é da mesma maneira que Deus predestinou, primeiro abençoou, e com todas as bênçãos.
Olha, deixam a graça e criam um outro pacto. Olha, abençoado. Assim, uma coisa bem interessante. O próprio Deus disse que esse pacto, o pacto da graça, seria eterno, um pacto eterno, não é isso? E para sempre. Mas os abençoados criam aí um novo pacto. Paulo não é mais o apóstolo. Olha, das aberrações que eu tenho ouvido aí sobre o novo pacto, que naufragaram na fé, é dizer que Paulo não é mais o apóstolo dos gentios. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, diz que ele foi levantado por Deus para apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Aí me vem aí, né, uma pergunta. Se Paulo não é teu apóstolo, isso é que você prega, da onde que você tirou isso, abençoado? Da onde que você aprendeu essas coisas, se não foi da revelação que Paulo recebeu? Mas não é apóstolo. E Paulo não é apóstolo, então quem traz uma nova revelação, que é o apóstolo? Aí, um evangelho de muita confusão. Isso, entre outras blasfêmias, naufragaram na fé. Estão naufragando na fé. E alguns, não é isso? Não sei se você já teve a oportunidade de ver um navio, né, afundar. Alguns, né, vai mais devagarzinho, mas tem alguns abençoados que naufragam com a velocidade, quando você vê, nem parece aquele irmão que falava abençoado, santo, perfeito, um único Deus, e o abençoado já mudou tudo, já trocou tudo, já naufragou de uma maneira rápida, entregues a Satanás. Isso que está entregue a Satanás. O apóstolo Paulo também usou essa referência aqui, essa expressão, em 1 Coríntios, capítulo 5, começando no versículo 1. Vamos ler aqui o que Paulo disse aqui. Também usou essa expressão para ficar aqui registrado. Ele diz assim, ó, geralmente, se ouve que há entre vós, lá na igreja dos Coríntios, fornicação. E fornicação tal, você sabe que fornicação é uma obra da carne, não é isso? O abençoado lá estava fornicando, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher do seu pai. Tinha um abençoado lá que estava tendo um caso lá com a mulher do pai dele, a madrasta dele, não é isso? Estava tendo um caso lá sexual lá com a madrasta. Versículo 2, estás inchado e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, apóstolo Paulo, na verdade, ainda que ausente no corpo, ele não estava presente naquele momento, mas presente no Espírito. De que maneira presente no Espírito? Com a doutrina do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo, ele está presente em Espírito aqui. Não apresenta a presença física, mas a presença com a doutrina do Evangelho da Graça. Já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, aquele que praticou essa fornicação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, versículo 5, seja entregue a Satanás. Para quê? Para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele está falando de um homem, veja bem, um homem que devido a uma obra de carne, a fornicação é uma obra da carne, qualquer um é capaz, qualquer um pode cometer esse ato. Eu não recebo que você faça isso, porque é um ato de carne e você deve se afastar dessas coisas. Deveria ser entregue a Satanás, como também foi Emineu e Alexandre. Da mesma maneira que Emineu e Alexandre foi entregue a Satanás pelo apóstolo Paulo, esse abençoado aqui que não tem o nome dele aqui, Paulo preservou o nome desse abençoado, por um ato de carne, também deveria ser entregue a Satanás. Olha, e veja bem, essa expressão entregues a Satanás, ela é usada aí pela religião para dar vida, para justificar um ser que não existe mais. E que ser é esse? Um ser chamado diabo, um ser chamado Satanás, chamado demônio, e tranca-rua, e tem vários nomes desse abençoado. Um ser espiritual segundo a religião. Então ele usa essa expressão que Paulo usou, entregues a Satanás, para dizer que é um ser espiritual que vai pegar as pessoas, que vai incorporar nas pessoas. Existe aí na televisão, aqui no Brasil, tem um abençoado, um falso apóstolo, que ele
já entregou várias pessoas a Satanás. Às vezes estava aí assistindo, dando uma olhadinha nele, e ele te entrega a Satanás. Por que estava entregando essas pessoas a Satanás? Porque essas pessoas estavam falando contra a igreja dele, o que ele pregava, ele estava roubando, porque ele prega dízimo, santa ceia, jejum. Então, aquelas pessoas que estão falando mal dele, eu vou te entregar a Satanás, não para que a pessoa não aprenda a blasfemar, porque ele é o pior dos blasfêmios. Ele estava entregando essas pessoas a Satanás, na cabeça dele, para aquela pessoa ir para o inferno, para aquela pessoa se perder, para aquela pessoa morrer. E não é essa a intenção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava falando, entregar essa pessoa para Satanás, aos desejos da sua carne, para que ela aprenda a não blasfemar, para que ela se corrija, para que ela entenda a posição em Cristo Jesus. Satanás, abençoado, não é um ser espiritual, é um adjetivo, acusador, opositor. Isso que é Satanás, não tem nada a ver com um espírito que possa incorporar em alguém. Ó, veja que o próprio Jesus de Nazaré, ele também usou essa expressão. Veja aqui, Mateus capítulo 16, Mateus 16, o versículo 23, Jesus de Nazaré chamou Pedro de Satanás. Olha, chamou Pedro de opositor, porque Satanás é opositor, é acusador. Mateus 16, 23, ele fala assim, ó, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus de Nazaré. Você lê aqui depois o contexto, que você vai entender que esse aqui está falando de Pedro. Disse para Pedro, para trás de mim, o quê? Satanás. Jesus chamou a Pedro de Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro estava ali numa atitude carnal, atitude de carne. Não tem nada a ver com o espiritual. Satanás, abençoado, é um adjetivo. Veja bem, Satanás é um adjetivo. Jesus usou um adjetivo chamado Satanás por conta de um procedimento de Pedro que estava na carne, um procedimento de carne de Pedro. Por isso que Jesus disse para ele, você é um Satanás, para trás de mim, Satanás. Nada a ver com um ser espiritual. Satanás é um adjetivo ligado à carne, ligado ao procedimento carnal. Não é isso? Muitas das vezes você vê assim, uma pessoa com mais costume, a pessoa fazendo coisas erradas, e logo se diz, poxa, isso aí parece um Satanás, ele está se comportando igual um Satanás. É isso que Jesus estava falando. Não tem nada a ver com espiritual. A carne é o Satanás que se opõe contra o espírito. A carne se opõe contra o espírito. Lá em Romanos, veja bem aqui o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, no versículo 7, fala assim, ó, porquanto a vontade, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. O que se revolta contra Deus, o que se levanta contra Deus, é a sua carne, que é um Satanás. Por isso que é chamada de Satanás. A carne é um Satanás que se opõe contra Deus, se levanta contra Deus, não se submete e nem tampouco pode se submeter às coisas que são de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse entregues a Satanás, que ele usa essa expressão por mais de uma vez, ele estava falando entregue a própria carne. Você vai ser entregue à sua própria carne, porque lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, veja que diz, um verso bem conhecido nosso, nós vamos ler aqui mais uma vez, Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8, ele fala assim, ó, não erreis. Veja bem, abençoados, não erre. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, olha só, o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Entregues ao que a sua própria carne pode te oferecer. O que é? Corrupção e morte. Se você planta na carne, abençoado, o que você vai colher é corrupção e morte. É isso que o Evangelho está dizendo. Entregues a Satanás. Por isso que ele falou, entregues a Satanás, entregue a sua própria vontade. O abençoado se mete debaixo aí, de várias obras da carne, prostituição, bebedice, e são tantas aí. O que vai acontecer com esse abençoado? O que ele vai colher?
corrupção e morte. Não vai colher nada de bom para ele, abençoado. Porque o que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Bem, abençoados, olha só. Muitos aí da religião, infelizmente, né, da maneira que nós estávamos, ainda entende que Satanás, que diabo, né, que demônios, é um ser espiritual. Muitos ainda entendem assim, não, quando se fala de Satanás, de diabo, não, porque é um espírito, se eu não me cuidar, esse espírito pode me pegar e me levar para o inferno. Eu vivi, olha, pode ser brincadeira, mas eu vi por vários anos com esse pensamento, com essa ideia. Até participei de cultos aí para expulsar demônio, a pessoa que se manifestava, aquelas coisas que você conhece, porque eu entendia, eu pensava que ali era um ser, eu pensava que ali estava um ser espiritual que possuía aquela pessoa e o levava a fazer até coisas que ele não queria. E eu via coisas assim, abençoadas, da carne, coisas tremendas, coisas assim, de fazer arrepiar o cabelo, não é isso? E veja aqui, ó, se você ainda pensa assim, veja aqui, ó, Hebreus 2,14, diz assim, Hebreus 2,14, e visto como os filhos, ó, todo filho, participam de carne e do sangue, todo filho de Deus participa de carne e sangue. Você já chegou nesse corpo sendo um filho. Não é que você veio para cá para um determinado procedimento, se transformar no filho. Não, abençoado. Quando nós chegamos aqui nesse corpo de carne, nós já chegamos filhos. Por isso que Paulo diz, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, o próprio Deus, falando de Deus, participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? De carne e de sangue. Para quê? Para que pela morte dele lá na cruz, aniquilasse, destruísse aquele que tinha o império da morte. A saber, quem? O diabo, o Satanás, o demônio, o tranca-rua, conforme o que você chama. Então veja bem o resumo dessa história aqui. Deus, o próprio Deus, ele participou de carne e sangue, não é isso? Um corpo chamado Jesus de Nazaré, morreu, ressuscitou e trouxe o fim de tudo que se chama diabo. Tudo que se chama diabo foi destruído ali na cruz. O acusador foi destruído ali na cruz. Se você quer saber quem é, se era um ser espiritual, o que era, vem aqui comigo aqui a João, livro histórico de João, no capítulo 5. Olha o que diz aqui, quem Jesus disse que era o acusador, quem Jesus disse que era o tal diabo. 5,45 diz assim, ó, 45 diz assim, não cuideis que eu vos hei de acusar. Jesus de Nazaré não veio acusar ninguém, para com o Pai, chegar para o Pai e falar, aquele ali fez tudo errado, aquele não merece, não é isso, ele não veio para isso. Há um que vos acusa. Opa, vamos ver agora quem é o acusador. Moisés, em quem vós esperais. Então Moisés, a lei de Moisés, que era o acusador, que foi destruído ali na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Acabou ali o acusador, a lei que acusava as pessoas. Paulo diz que ele conheceu a corrupção quando a lei disse que ele era corrupto. Ele conheceu a mentira quando a lei mostrou para ele o que era mentira. Acusava. Antes da lei, abençoados, não havia pecado. Depois que a lei acabou, o pecado também não existe mais. Mas o que acusava era a lei de Moisés. Não é um ser espiritual, era a lei de Moisés. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, quando diz que o diabo foi destruído, diz que foi a lei de Moisés, o acusador, aquele que nos acusava. Hoje, abençoados, ninguém pode acusar. Não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, porque o acusador, o diabo, Satanás, sei lá como você chame, foi destruído. O que tem agora é essa carne aqui que se opõe contra tudo que se chama Deus. Olha, eu vou falar de mim, com essa carne aqui complicada que eu tenho, difícil de lidar, ainda teria mais um diabo para me ajudar, me prejudicar, eu não teria jeito, eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. Mas Deus destruiu o acusador, destruiu a lei, me vê perfeito, me vê santo. Então, mesmo tendo dentro dessa carne aqui complicada que eu tenho, nenhuma acusação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Da mesma maneira,
todo filho de Deus. Vamos ver aqui Romanos, falamos desse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que ele diz aqui. Portanto, aqui está, portanto, agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, agora, nenhuma condenação, nenhuma, hein? Veja que ele está falando aqui, nenhuma condenação, não pode ter condenação da lei, não pode ter condenação de ninguém diante de Deus. Há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação para você, que não andam segundo a carne. Porque se você andar segundo a carne, você vai estar se entregando a Satanás, ele vai te acusar, ele vai te perturbar, ele vai te trazer problemas, corrupção e morte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você andar de acordo com o Espírito de Deus, de acordo com, diz aqui o Evangelho, abençoados, com certeza, você vai colher bem, você vai viver bem, você não vai poder ser condenado de nada, de maneira nenhuma. O próprio Deus já te perdoou, você já nasceu aqui, perdoado. Todo abençoado, todo filho de Deus que vive nas práticas da obra da carne, e se você quer saber quais são essas obras, vá lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, está cheio ali, se viver nas práticas da carne, mesmo sendo filho de Deus no Espírito, vai estar entregue a Satanás, vai estar entregue às vontades da sua própria carne. Eu tive um filho que passou por algumas dificuldades aí com drogas, é isso, algum tempo, e eu tive que andar com ele, a minha posição e função de pai, em algumas reuniões desses tratamentos que existem por aí, né, de carne, e eu fui em muitos lugares com eles. E ouvi histórias de pessoas que falavam a respeito, abençoados, coisas de fazer chorar, porque o abençoado se entregou à carne, se entregou à vontade de Satanás e queria sair, não conseguia, porque Satanás, a vontade da carne dele era tão forte. Eu vi um abençoado que tinha idade de ser meu pai na carne e estava preso à bebida, ao álcool, e disse, olha, chorando, olha, eu não consigo, estou preso nisso aqui, porque ele está entregue a Satanás, está entregue à vontade da sua carne. O Filho de Deus ele não pode viver dessa maneira. O Filho de Deus, ele é livre. Para você é livre para fazer o que você quiser, mas você não pode se deixar dominar por essas coisas. Você não pode deixar que Satanás, essa carne, a vontade desse corpo, dirija a sua vida. O Evangelho diz que nós, os filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Não é por Satanás, não é pela vontade da minha carne, é porque que eu estou com a vontade. Abençoado, a sua carne ela vai te apresentar vontades e mais vontades. E você vai olhar assim, nossa, que coisa boa de fazer. Aquilo deve ser muito gostoso, deve ser muito prazeroso. Olha, abençoado, deixa eu te falar uma coisa. Vai ser gostoso, vai ser prazeroso. Só que depois, quando você for colher aquilo ali, você vai estar preso a Satanás, você vai estar preso àquela vontade. Em outras palavras, você vai estar viciado. Eu já conversei com abençoados que vivem nesse negócio de droga, gostam de cocaína, de maconha, e disse, olha, isso aqui é muito bom, dá um tequinho, um cheirinho, né? Essas coisas que eles falam, mas não conseguem se libertar. Se não fumar, se não cheirar, não consegue viver. Imagina um filho de Deus dependente de um cigarro de maconha, um filho de Deus dependente de um pó, dependente de um copo de bebida de álcool. Não, abençoado, não foi para isso que Deus te colocou nesse corpo, não. Ele te colocou nesse corpo para você ser livre e viver muito bem, cumprindo o tempo que Ele determinou para você aqui. Então você não pode se deixar levar por essas vontades. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas Deus aqui, Ele diz que não te deixa ser tentado além do que você suporta e ainda te dá um escape, que é o Evangelho da graça de Deus. Estão entregues às vontades da carne, desejos da carne, que não são de brincadeira, são muitos os desejos da carne. Para isso é necessário que você se submeta à sua vontade ao Evangelho da graça, o que está escrito. Por que nós não se metemos aí embaixo de prostituição? Porque o Evangelho diz que nós devemos guardar nosso corpo
para o nosso marido ou para a nossa esposa, conforme for o seu caso aí, não é isso? Não se meta nessas coisas, porque vai te trazer complicação. E nós já falamos aqui várias vezes, eu tenho certeza que você já viu, né? Já viu um abençoado amigo meu, saindo lá do serviço onde nós estamos, algemado, porque ele se meteu debaixo de uma prostituição lá, e arrumou um problema com a esposa, com os filhos, e acabou sendo preso. Igual uma outra vez, eu levei um abençoado carregado no colo, um amigo meu, bêbado, completamente bêbado, não sabia nem que lado ia, levei ele abraçado, eu mais um amigo, levamos ele carregado, estava entregue ali àquela vontade da carne, entregamos ele para a esposa dele lá, passou aquela vergonha, por quê? Se deixou o corpo ali entregue a Satanás à vontade do corpo, não pode, abençoado, você não foi criado para isso, o Evangelho diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Deus nos colocou nesse corpo aqui com um propósito para a glória dele, não para a glória de Satanás, não para a vontade de Satanás, de maneira nenhuma, abençoado. Veja aqui em Romanos capítulo 5, já estamos aqui terminando, 5,17, que diz assim, ó, Romanos 5,17, porque às vezes as pessoas falam, você fala assim, você pensa que é fácil, ninguém disse que é fácil, não existe inimigo fácil. Se for fácil, não é inimigo. Se não te traz dificuldade, não é inimigo. Olha, 5,17 é assim, ó, diz assim, ó, por quê? Porque se pela ofensa de um só, falando aqui de Adão, a morte reinou por esse, aqui Satanás, as vontades dessa carne reinou por esse, porque tudo isso, abençoado, essas vontades, tudo vem lá de Adão. Quando Adão lá desobedeceu e tudo aflorou e tudo veio na carne, esses desejos que você sente, vem tudo lá de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, muito mais, e o dom da justiça, reinarão, viverão bem, estarão acima de qualquer situação, reinarão em vida por um só. Por quem? Por Jesus Cristo abençoado. Então, veja bem, o antídoto, existe aí um antídoto, contra estar entregue a Satanás, é o conhecimento da graça. Não existe assim uma outra fórmula mágica, não é isso? Você pode até procurar aí psicólogos, esses doutores de ciência humana, como eu fiz, né? Levei o meu filho lá para aqueles médicos, para aqueles doutores, mas o que realmente vai te libertar dessas coisas, o que vai te impedir de Satanás te pegar, veja bem, é o conhecimento, o Evangelho da graça, o Evangelho da nossa salvação. Veja bem, o Evangelho da nossa salvação, a graça de Deus, conhecer a nossa posição em Cristo Jesus e viver de acordo com a nossa posição, que aqui é o Espírito, não é de acordo com a vontade da carne, e é o que nos mantém em salvação, com uma boa consciência, é o Evangelho da graça de Deus. Romanos, veja, Romanos 1,16, diz assim, porque, diz o apóstolo Paulo, porque não me envergonho de quê? Do Evangelho de Cristo, não é da lei de Moisés, não é da psicologia humana, não é do doutor lá que sabe muito, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? O que é o Evangelho de Cristo que muitos aí andam debochando, dizendo que acabou, que não serve mais, é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a graça de Deus, é o poder de Deus para nos salvar, pessoal, nos manter livres de Satanás, não nos deixar ser dominado por Satanás. Vamos ser tentados? Com certeza, abençoado. Todo dia, até você vendo uma televisão, você vê coisas ali. Outro dia eu até já falei, estava vendo um comercial ali de cerveja, quando passou aquele copo de cerveja geladinho lá, a garganta aqui chegou a arder. O que é isso? Satanás querendo me pegar, mas eu sabendo da minha posição em Cristo, de acordo com o Evangelho, eu vou me deixar levar por isso, abençoado? De maneira nenhuma. O problema não é você ser tentado. Não é isso. É que passou uma morena ali, abençoado. Que morena. Isso não é problema nenhum, abençoado. Agora, o negócio é você largar a sua esposa e ir atrás da morena. Aí que negócio complica. Ou o moreno também, não é isso? Não é só a morena. Ou um louro, ou uma loura. Depende aí
dos seus gostos, da sua carne, mas esse que é o problema. Ser tentado, abençoado, esse diabo vai te tentar, esse Satanás vai te tentar, mas você não pode se deixar levar por causa da sua posição em Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus que nos mantém firme, que é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que nos salva de Satanás e da má consciência da nossa carne. Porque quando eu estava lá na religião, abençoado, às vezes não, né, quase sempre, que acontecia assim de uma escorregadinha, olha, acabou a minha boa consciência, eu sou um miserável mesmo, né? Como é que pode? Como é que eu pude cair numa situação dessa? Como é que eu pude fazer isso? E tem um detalhe, não sei se você já passou por isso, antes de acontecer a situação, antes de você escorregar, a sua carne te apresenta muitos motivos te dando razão. E você, não, é só um copinho só, né? que mal faz num copinho só? Não, são só 20 minutos lá no hotel com aquela mulher, ou 20 minutos, e te dá razões, e você para e pensa, mas abençoados, depois, quando ela vem te cobrando, Satanás já te pegou. Então, abençoado, não caia nesses laços, seguir pelo Evangelho, porque nada mais resolve. Não adianta você fazer jejum, não, vou fazer um jejum, vou fazer aqui um jejum daquele de Daniel, de Ezequiel, de Ismael, de qualquer El aí, mas não vai resolver. Não adianta você fazer jejum contra os apetites da sua carne, porque não resolve. Não, vamos fazer uma vigília poderosa. Vamos lá para os montes e vamos estar lá e vamos voltar. Pessoal, você vai voltar do mesmo jeito que você foi, porque essas coisas não resolvem. Vamos fazer aqui um propósito com Deus de nunca mais botar um cigarro na boca. Receba que você nunca mais fume, porque cigarro não é bom para o nosso corpo. Mas não é fazendo um propósito que você vai fazendo um propósito com Deus, é claro, para sair dessas coisas. Tem que fazer um propósito com o médico lá, com você, tratando da sua saúde. Vamos fazer campanhas e mais campanhas. Eu perdi um tio um tempo desse atrás que ele fazia a campanha da garrafa d'água lá para ser curado e foi embora, e a campanha da água ungida lá não funcionou. Culto de libertação. Abençoador, acho que não existe nada mais que afunde uma pessoa no Evangelho que esse tal culto de libertação. Não existe isso, abençoado. Por quê? Porque o Evangelho diz, Gálatas 5:1, que Cristo já te libertou. Você já é livre. Não adianta você se meter debaixo de culto de libertação, porque não vai dar certo. Ou então você fazer um despacho lá na encruzilhada. Né? Eu tinha uns colegas, há muito tempo que eu não falo com eles, que eles cortavam o pescoço de galinha para botar lá na encruzilhada, para abrir os caminhos, para resolver problemas. Não adianta, abençoado, os apetites da carne, o diabo, Satanás vai estar ali do mesmo modo, em posição de mãos. Vamos impor aqui as nossas mãos sobre o nosso irmão, que Deus vai o livrar aí. Olha, o próprio apóstolo Paulo, não é isso? Paulo, ele tinha uma debilidade, eu não sei qual era, e ele disse, Senhor, quebra o galho aí, né? Tira, dá um tempo para mim aí, que o negócio está ficando apertado, não tá dando para mim. Que foi que Deus disse para ele? Tirar não, Paulo, vou tirar não, você tem que ficar só aí com a graça, porque só a graça te basta. Somente o conhecimento da graça que vai nos salvar dessas coisas. Somente o conhecimento da graça mostrando a nossa posição em Cristo Jesus e que nos salva. A minha posição, eu sou santo. Então como é que um santo vai se meter debaixo dessas coisas, abençoado? Como é que um santo vai meter a mão no revólver e vai sair por aí assaltando? Você vai estar preso, vai estar escravo de Satanás, ele vai te pegar mesmo, não adianta. Então não se meta com essas coisas. Nos salva da nossa carne, nos salva de Satanás, o conhecimento da graça de Deus. É isso que nos salva. Conhecer o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da nossa salvação. E o nosso último verso aqui, Gálatas, aqui nós encerramos. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu acho que você nem conhece esse versículo, né? É um versículo novo para você, que diz assim, digo, porém, olha o que diz aqui o Evangelho. O que disse o apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, que serve para nós também. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai de que maneira? Em espírito, e não cumprireis, e você não vai fazer, você não vai se meter
com a concupiscência, com a vontade, com os desejos da sua carne. A única maneira de você não se meter, a única maneira de você dar uma freadinha aí, né, nesses desejos que você sente, é entendendo, é conhecendo o Evangelho da Graça. Porque andar em espírito, de acordo com o conhecimento da graça, o Evangelho da incircuncisão, o pacto eterno, que foi criado por Deus e nos colocou aqui, depois da cruz, dentro desse pacto. Então, você andando de acordo com essa posição, abençoados, com certeza, porque o Evangelho, vamos repetir aqui, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é que vai ser o que era, não. É o poder de Deus para sempre. Para sempre. Não vai acabar o poder de Deus. Então, abençoado, eu te peço aqui, compartilhe a mensagem. Eu te peço aqui, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que essa palavra corra e seja glorificada e outros entendam a nossa posição em Cristo Jesus. Porque a gente viver lá na religião debaixo de outra posição, uma posição de mentiroso, uma posição de escravo, pedia mais do que, sei lá, do que qualquer coisa, passava uma vida pedindo os cultos, as reuniões de oração, era só para pedir, não é a nossa posição em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus, temos uma posição. O que você planta, você colhe. Mas tem que plantar, abençoado, de acordo com o Espírito, para que tudo te vai bem. E a tua carne e Satanás que está aí, você tem que colocar submetido à vontade de Deus. Bem atento, bem cuidadoso com isso aí. Abençoado, receba que esse já é o melhor ano da nossa vida. Receba que esse ano vai nos... Tá bem, nós vamos nos comportar bem de acordo com a nossa posição em Cristo Jesus. E se acontecer de você escorregar, calma, não se desespere, fique tranquilo, porque o próprio Deus já te justificou. Se ponha na sua posição e siga em frente. Evite essas coisas, mas o próprio Deus te dá uma boa consciência. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo.